Olá, estudante! Eu sou a professora Flávia Barbosa, do curso Técnico em Administração. Hoje, vamos dar início à terceira unidade da disciplina Gestão de Pessoas. E vamos falar sobre rotinas e processos de departamento pessoal. Temos como convidado o especialista na área de departamento pessoal, o professor Glauber Pereira, que vai falar para nós como funciona o processo dentro das organizações. Então, alguns tópicos que ele vai falar para nós são o processo de admissão, o processo de demissão, tipos de contrato e a CTPS digital. Seja bem-vindo, professor Glauber. É um prazer, professora. Obrigada. Professor, os recursos humanos, ele é responsável pela seleção e recrutamento de colaboradores e do clima e da relação entre funcionários. O departamento pessoal é responsável por toda a parte burocrática. Exemplo, demissão, admissão, folha de pagamento, entre outros. Eu pergunto ao senhor, em que consiste o processo de admissão e demissão dentro de uma organização? E como é calculado o salário e qual o custo de um funcionário? Certo, boa pergunta, professora. Primeiro, assim, vamos lá para o tipo da empresa, certo? Uma empresa grande, ele tem um departamento pessoal e recursos humanos. Uma empresa menorzinha é tudo junto, né? Tanto é que as pessoas confundem, às vezes, a RH com o departamento pessoal, certo? E o processo seletivo é esse mesmo, tá? Vem do RH e vai para o departamento pessoal, para a parte burocrática, que é a parte da documentação, certo? Certo. Aí vem, agora vamos lá, para o salário, certo? O salário, por muitos, é pela categoria, né? A categoria do motorista, a categoria do comércio, a categoria de professores, e isso já tem a convenção, né, anual, já com um salário já definido, certo? Vamos lá, eu tenho aqui um exemplo para a composição de um salário para quem está entrando no comércio do Recife, certo? Vamos lá. R$ 1.500 o salário atual do comércio do Recife, o empregador vai pagar para o empregado, certo? Mas não é só R$ 1.500, é justamente o cálculo, aquele que o empregador deve ter em mãos, porque assim, para fins rescisórios e ao demitir o funcionário, ele não só vai ter o R$ 1.500, para quando o funcionário sair, ele vai ter os R$ 1.500 mais as verbas rescisórias, né? Vamos lá, tem um resumo aqui na tela. O empregado entra com R$ 1.500, certo? Tem os direitos trabalhistas, tem o FGTS e tem os outros encargos, né? Que por volta de R$ 1.500 ele vai pagar R$ 400 de encargos. E assim, o empregado sai para a mão do empregador em volta de R$ 2.100. E no comércio do Recife ainda tem a cesta básica, né, que está em torno de R$ 200. Ou seja, o empregado que vai receber R$ 1.500, mas o empregador vai ter que desembolsar quase R$ 2.500. É por isso que existe aquela, vamos dizer assim, aquela briguinha, né? O empregado eu acho que eu recebo pouco, e o empregador... estou pagando muito. E assim é que acontece. Bem interessante, né? Porque a gente, na verdade, assim, nós, né, não conhecíamos, né, até então, essa questão, né? Você recebe um salário, você não sabe o que realmente, as contribuições que tem por trás de uma folha realmente de pagamento, né? Até porque no salário também tem as deduções, né? Pronto, um exemplo. O R$ 1.500, o empregado também não vai receber R$ 1.500. Tem as deduções, né? Tem o INSS, entendeu? E tem outras deduções que, quando faz o abatimento, é menor do que esse saldo, né? Isso. Ok, certo? professor. Aí assim, vamos lá dar continuidade, tá? Tá certo. Aqui a gente está o saldo do cálculo, né, do salário dele, tá? E assim, a gente está num processo ainda de
de admissão, certo? Agora vamos lá para o processo de demissão, certo? Aqui é o TRCT, certo? Que é o termo de rescisão do contrato de trabalho. Aquela aquele cálculo que a gente fez vai estar contido aí, né? Que é o 13º, é o saldo de salário, é o terço das férias, todo o período que você passou na empresa, certo? Vai ter que estar contido aí, certo? Se não estiver contido aí, vai ter que voltar para a revisão para que todo o período seja contemplado e aí ao final desse contrato tem uma assinatura, certo? Aí vai assinar o empregador e o empregado. Aí a partir desse momento o empregado vai estar desligado. Antigamente o empregador teria outras, vamos dizer assim, o empregador dava mais documentos para o empregado. O empregado recebia, além do termo de rescisão, ele recebia também um formulário de seguro-desemprego. Mas, hoje em dia, é só o termo de rescisão, porque outra parte burocrática está digital. Que ótimo, que tem facilitado muito para todo esse processo, perfeito, né? Perfeito. Que ótimo. Bem, uma outra pergunta, professor. Quais os principais tipos de contrato de trabalho e como identificar, no ato da contratação, qual o mais adequado? Certo, perfeito. Vamos lá, para o contrato de trabalho. O empregado, certo, ele tem que se atentar qual é a atividade que ele exerce, tá? Porque assim, vamos lá. Primeiro lá está daqui que está na nossa tela, é o contrato determinado, certo? Esse contrato determinado, quem usa muito são as construtoras, né? Porque ele tem um período de obra. Ele não vai fazer uma obra eternamente. Ou seja, o empregado, que é um exemplo, um pedreiro, ele já sabe que está enquadrado já nesse tipo de contrato. Ou seja, ele começa e já sabe o dia que vai sair, certo? Esse tipo de contrato, ele pode ser, um exemplo, você pode determinar ele por 1 ano e pode ser prolongado mais uma vez, no máximo até 2 anos, certo? Ou seja, ele é um tipo de contrato que não tem todas as verbas trabalhistas igual o contrato de indeterminado, certo? Ele começa e você já sabe que já tem um fim, certo? Agora sim, o contrato indeterminado, que é a maioria dos contratos de trabalho, ele tem um começo e não tem um fim, não tem uma determinada data para terminar, certo? Esse tipo de contrato é o contrato que paga todas as verbas rescisórias. 13º, férias, tem a multa, né, sobre o FGTS, ele contempla todas as verbas rescisórias contidas na CLT. Certo? O contrato de experiência, que é o terceiro, o contrato de experiências, ele só pode ser feito até 90 dias. Tá? O contrato de experiência tem uma curiosidade. Assim quando o funcionário entra, ele entra com um contrato de experiência. Certo? Ele tem até 90 dias para que seja empregado ou não, se ele fique efetivo ou não. Certo? O que a gente faz no escritório de contabilidade? A gente particiona esses 90 dias. A gente bota 45 dias, podendo ser mais 45. Por quê? Se a gente colocar 90 dias direto num contrato de trabalho, se ele sair, não der certo, se ele sair pronto, por exemplo, em 10 dias, o empregador vai ter que pagar o resto até 90 dias. Entendeu? Aí fica mais custoso para o empregador. No caso, se ele colocar os 90 dias e o empregado ele sair dentro desse intervalo, ele vai ter que pagar os 90 dias. Isso, vai pagar o restante do contrato. Certo. E se a gente particiona para 45 dias, se ele sair no 10º dia, ele só vai pagar o restante até 45 dias. Ou seja, a maioria dos escritórios de contabilidade, ele particiona esse contrato de experiência de 45 a 45. Aí, a partir do contrato de experiência, aí segue para o contrato determinado e indeterminado. Entendeu? Entendi. Vamos lá. Contrato de experiência, contrato temporário. Contrato temporário é aquele contrato que, final de ano, né, Natal, muitas vendas, algumas lojas contratam vendedores e vendedoras, Dia das Mães, a gente vê muito isso, no aumento do comércio, aí tem aquele contrato temporário, que é um contrato para eventos, principalmente, né? E o contrato eventual. O contrato eventual é um exemplo que o pessoal se confunde muito com o contrato temporário. O contrato eventual, você tem uma sua empresa,
certo? E nessa sua empresa você quer fazer uma pintura. Aí você contrata um pintor, certo? Mas o pintor não é seu funcionário, mas você quer botar ele na folha de pagamento. Certo. Aí esse pintor você pode botar na folha de pagamento através do contrato eventual, tá? É diferente do contrato temporário. Ele é um evento. Ele vai fazer a pintura da sua empresa, após o término da pintura, acabou-se, extinguiu o contrato eventual. Certo. Isso quer dizer, vamos supor que eu tenha uma empresa e eu quero contratar um pintor, como você deu o exemplo. Isso. Então eu quero que ele custe a minha folha de pagamento, então eu posso fazer isso, eu faço um contrato. Contrato eventual. Pode fazer um contrato, você pode incorporar ele na folha de pagamento e ao final, no caso, do serviço dele, você pode desligá-lo. Interessante, É interessante. Né? É interessante porque esse contrato ele não tem todas as verbas rescisórias. Ele não vai ser igual aos outros funcionários que você tem com o contrato indeterminado, entendeu? Aí você pode demiti-lo mais barato. E, vamos dizer assim, ele não vai ter problema enquanto ele, não, eu trabalhei na sua empresa. Não, você trabalhou, mas você trabalhou todo legal. Entendi. Entendeu? Entendi. Tem o contrato de estágio. O contrato de estágio é aquele que o estudante, né, que tem vamos dizer, está cursando, aí você tem um contrato específico para estágio. Também não tem todas as verbas, quer dizer, não tem verbas rescisórias. Né? O contrato de estágio é um contrato determinado, que é naquele intervalo do curso, e fechou, não tem verba rescisória. E tem um contrato, né, que recentemente foi, vamos dizer assim, implantado a partir da reforma trabalhista, que é um fruto, né, da reforma trabalhista de 2017, que é um contrato intermitente. Isso não existia, certo? Passou a existir, que é um contrato que tem todas as verbas trabalhistas. O pessoal pensa que não tem todas as... Tem sim. Agora sim, ele é intermitente. Você pode fazer um contrato com o seu empregado. Eu estou precisando de Flávia segunda-feira de 10 às 14. Flávia vai chegar de segunda-feira de 10 às 14. Eu não preciso de Flávia na terça, nem na quarta, nem na quinta. Eu só vou precisar de Flávia na sexta, às 16 às 18. Então, Flávia vai chegar de 16 às 18. Ou seja, ele não tem uma continuidade feito os outros tipos de contrato, entendeu? Mas, porém, ele tem, sim, todas as verbas trabalhistas. O pessoal pensa que não vai ter férias, tem 13º, todas as verbas trabalhistas. Mas, no caso, os cálculos são diferentes. Aí precisa de um bom departamento pessoal para poder fazer todos esses cálculos dessas horas trabalhadas para a gente poder fazer todas esses eventos, né? 13º, férias, entendeu? Mas assim, antes era impossível. Antes era impossível porque o trabalho, antigamente, ele teria que ser contínuo. Entendeu? Flávia, se eu precisasse de Flávia na segunda, eu teria que ter Flávia na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Porém, só precisaria na sexta, né? Então, esse intervalo ele pode ser quebrado. Que por isso que é o chamado de contrato de trabalho intermitente. Interessante, professor. É bom porque, assim, tem algumas atividades que necessitam só de um certo empregado nesse momento, né? Não precisa de outro momento. Aí é menos custoso e gera mais emprego. E a parte boa é que ambas as partes elas têm um ganho, né? Exato. O empregador quanto o empregado. Exato. Que ótimo, professor. Uma terceira pergunta. A tecnologia, né, todos nós sabemos, né, que a tecnologia ela tem contribuído em todas as áreas. Significativamente, né? Em todas as áreas ela tem contribuído muito. O que o senhor pode falar sobre a CTPS digital e como os dados são atualizados? E o que é o E-Social? Então, você pergunta. Vamos lá. Esse aqui está aí na tela a figura da CTPS física, né? O que está na tela é a CTPS física, que é a carteira de trabalho antiga, né? Essa aí já é do modelo novo. Existe uma carteira de trabalho do modelo antigo. Físico, esse foi o último, né? Mas assim, depois da pandemia, o mundo mudou, né? A gente passou a ser mais digital. Quando a gente passou a ser mais digital, a gente mudou a nossa maneira, né, de pedir comida, mudou a nossa maneira de pedir comida, a maneira de acessar o banco. Então, assim, o Ministério da Economia na época
teve a necessidade de também mudar e fazer uma digitalização do processo trabalhista. Quando aconteceu, também teve um fato importante. Durante a pandemia aconteceu também a parada de vários órgãos, né? Então parou a fabricação, vamos dizer assim, a impressão de carteira de trabalho impresso, certo? Aí a partir desse momento a carteira de trabalho passou a ser digital, igual a um aplicativo de banco, um aplicativo de pedido de comida, e ele passou a ser digital. Quando ele passou a ser digital, economizou mais aquele processo. Lembra que eu falei que quando você recebia a rescisão, recebia o formulário de seguro-desemprego? Isso. Lembra? Sim. Pronto, é isso aí. Pronto, a partir do momento da carteira de trabalho digital, ele pode fazer tudo isso na palma da mão, certo? Com a tecnologia vem a comodidade, né? E a facilidade. A carteira digital veio para isso. E a carteira digital, no ato do processo seletivo, vamos dizer assim, a carteira física ela já não é obrigatória, tá? No ato do processo seletivo, se aprovado pela empresa, o empregado vai trazer todos os documentos básicos, né, que é CPF, o PIS, vai trazer comprovante de residência, e a carteira, ela física não é mais obrigatória, tá? Com todos esses dados, a gente coloca, faz a coleta no nosso sistema lá, né, na parte contábil, e manda para o E-Social. E é o E-Social? A terceira pergunta. O E-Social é a escrituração, né? É o sistema público de escrituração, que é o SPED, né? Sistema Público de Escrituração Digital. O E-Social faz parte desse sistema público, tá? Escrituração é todos aqueles documentos que a parte contábil, o escritório manda para o governo. Antigamente era tudo manual, era aqueles documentos físicos. Vários formulários, né? Formulários. A burocracia a gente só lembra de papéis, né? Formulários. Então, o E-Social, que é a parte trabalhista, parte previdenciária, que faz parte desse sistema, ele veio para facilitar, né? Ou seja, um empregado que chega hoje numa empresa, essa empresa manda a documentação para o escritório contábil lançou os documentos do empregado, o empregado já está aos olhos do governo. Consequentemente, no mesmo dia, ele já pode abrir o celular e já ver toda a documentação, ou seja, o ingresso dele na empresa a partir do aplicativo da CTPS. Ah, que maravilha, né? É bom para o funcionário, né, que está fazendo os acompanhamentos, né? Isso. E a facilidade, né? Isso, a comodidade também para o empregador. Exato. Porque o empregador deixou de, vamos dizer assim, reduziu mais, né, essa quantidade de formulário, essa quantidade de... Um desligamento de um funcionário, ele precisaria, vamos dizer assim, gerava um certo tipo de custo, certo? Porque existia o tempo, né, de pegar, processar a parte rescisória, e existia um tempo também de um empregado chegar e receber essa verba de indenização, certo? Esse tempo foi encurtado. Antigamente ele pegava todos esses formulários, tinha que enfrentar banco, ia para a Caixa Econômica, para cada banco, cheio de formulário, para que chegasse no banco, talvez ou não, a informação ainda não tinha sido computada, né? Aí ele voltaria de novo para a empresa, para a parte contábil, para poder resolver esse problema. Ou seja, esse problema já não existe mais, devido ao mundo moderno que a gente está. Ah, que maravilha! Ah, professor, amamos, na verdade, né? Nossos alunos também, que certamente eles tiveram a oportunidade de ter muitas informações, né? E gostaria muito de agradecer, né, a sua contribuição, né, que foi muito enriquecedora. E também os nossos alunos, né, gostaria de convidá-los para vocês possam acessar o e-book e você possa essa oportunidade de assistir a videoaula e outras vezes, né, que também vai fazer parte das atividades que vocês precisam assistir a videoaula para responder também os questionários, tá? E também eu convido vocês a participar do fórum, ler o e-book, né, estudar, na verdade, o e-book desta unidade. E não se esqueça de realizar as atividades, tá? Vocês estão todos convidados. E se vocês ainda não se inscreveram no nosso
E se vocês ainda não se inscreveram no canal do YouTube, aproveite e se inscrevam. Lá vocês vão encontrar muitas informações, muitos materiais bons, muitos vídeos que vocês certamente vai contribuir muito no seu aprendizado. Tá? Então, você precisa acessar o educape.educacão.pe.gov.br. Então, gostaria de agradecer a participação, né, que foi muito importante, do professor Glauber Pereira, a participação de vocês, estudantes, que é muito importante, né, que vocês possam assistir, que vocês possam debater e também que vocês possam também participar do fórum, tá? E também agradecer a toda a equipe da ETEFAC por essa oportunidade. Então, até breve.